você pode achar esse texto jornalístico demais, mas eu não tenho outra maneira de expô-lo a você. Portanto, espero que entenda. Trata-se de um estranho caso que tem acontecido na Amazônia brasileira, especialmente nos estados da Amazônia e Pará. Uma onda de sequestros tem acometido as pequenas comunidades que vivem no meio da floresta e ninguém tem uma explicação para os casos ainda, mas eu creio que será melhor fazer este texto expondo a ordem cronológica dos acontecimentos e algumas considerações feitas por mim, como de costume. Você não verá esse caso na mídia ou em sites como UOL ou Terra, mas isso eu descobri enquanto eu explorava a Deep Web e eu aconselho a você não fazer isso. Muitos sites têm vírus e ou pornografia. Por isso não posso confirmar se isso é verdade ou não, mas posso lhe dizer que esta matéria eu achei em vários sites lusofonos. Como eu havia dito, este texto será dividido em uma ordem cronológica para facilitar o entendimento. Foi o primeiro caso de sequestro motivado pelo que mais tarde seria conhecido como o Fantasma da Amazônia. Claro que, sendo o primeiro sequestro, ninguém imaginava que viria uma onda de crimes por aí. Então, este não foi o sequestro, mas por falta de tempo melhor, especial. Uma menina de 15 anos desapareceu no caminho que fazia para a escola. Segundo seus pais, ela fazia esse caminho todo dia e não tinha perigo, pois a escola era relativamente perto de sua casa, além de ser uma cidade bastante pequena. Mas o que você verá é que todos os sequestros ocorrem em cidades pequenas, bem pequenas, localizado no meio da Amazonas e do Pará. A polícia organizou equipes de busca pela cidade, mas o corpo da menina nunca foi achado. Até hoje, este caso se mantém em aberto. Há indícios, porém, mas bastante duvidosos de que essa menina foi avistada vagando por outras cidades da região. Mas, mesmo assim, tais alegações nunca foram comprovadas. Aparentemente, a polícia já arquivou o caso e deu ela como não resolvido. Ainda na mesma cidade, mais duas meninas irmãs de 9 e 4 anos desapareceram de sua casa na madrugada do dia 16 para o dia 17, na mesma noite. Algumas testemunhas dizem ter visto uma estranha movimentação perto de uma fábrica abandonada. Em alguns sites, eles afirmam-se que é uma velha mina de garimpo ou até mesmo uma fazenda. O corpo da menina mais velha foi encontrado perto de um riacho que era frequentado por garimpeiros. No passado, a polícia não deu muitas informações, mas boatos dizem que o corpo foi encontrado desfigurado, os olhos estavam saltados para fora e apresentava sinais de estupro. Dentro da garganta foi encontrado saco plástico, provavelmente para asfixiar a menina. Ao lado do corpo também foi encontrado uma pedra ensanguentada. Mais um sequestro, dessa vez um garoto de apenas 6 anos de idade que fora sequestrado de dia. Ele provavelmente foi sequestrado por volta das 1 hora da tarde. O seu corpo foi encontrado na madrugada do dia seguinte, próximo a uma capela. Ele também estava desfigurado e com indícios que foi violentado, mas não foi encontrado nenhum material estranho em sua garganta. A polícia arquiva o caso da menina de 4 anos e aborta a procura pelo seu corpo.
a população da cidade fica indignada e vandaliza o único posto policial da cidade. 15 pessoas foram presas e acusadas de atentado contra o patrimônio do Estado. Bom, eu acho. E por atos de vandalismo. Entre essas pessoas estavam o pai e 2 tios da criança. Aparentemente, 3 oficiais foram agredidos pela população. Um foi deixado em um estado grave. Ele teve que ser transferido para o hospital de Manaus, pois a miserável clínica da cidade não podia tratar os ferimentos dele. Os outros 2 policiais sofreram apenas ferimentos leves e passam bem. Neste dia, a filha de um dos policiais agredidos é sequestrada. O seu corpo nunca foi encontrado. O caso foi mantido em profundo sigilo pela polícia local. Por isso, não há muitas observações sobre ele. A mãe da menina sequestrada 3 dias antes, esposa do oficial, foi encontrada morta em sua casa. Nada havia sido roubado e não havia sinais de arrombamento. É provável que o assassino fosse o mesmo sequestrador. Também é bem provável que ela tenha deixado algumas pistas, mas a polícia local não teria acesso à tecnologia forense de ponta para estudar a cena do crime. Disse que nem sequer eles têm viaturas. Convenhamos, pelo tamanho da cidade, isso não seria necessário. O marido da vítima praticou suicídio alguns dias depois, deixando uma carta em que dizia: "Não consegui viver vendo tudo que ele mais ama sendo tirado dele com tanta violência e frieza." 3 crianças sumiram na pequena creche da cidade. A população exigiu respostas das autoridades e da diretoria da escola, que afirmou que tomava todas as medidas de segurança necessárias. A diretoria também responsabilizou a polícia pelo sequestro, afirmando que despreparada e era incapaz de exercer sua função. Mais 2 crianças são sequestradas na mesma escola. A escola é fechada por pressão dos pais, mas o corpo dessas 2 crianças, ambas com 6 anos, nunca foi encontrado. Nesse mesmo dia é encontrado o corpo de uma das crianças sequestradas no dia 14. Ela tinha sofrido empalamento e aparentemente ela havia sido asfixiada com um saco, uma espécie de saco plástico, aonde ela foi asfixiada até a morte. E no corpo da garota existiam várias marcas de arranhões. Esse é o 9º caso envolvendo sequestros. Uma criança foi sequestrada, mas na mesma noite seu corpo foi encontrado em um galpão, todo amordaçado. Haviam tripas, outros pequenos animais perto do seu cadáver, e a pele de seu rosto havia sido completamente arrancada. Depois de um mês sem novos ataques, um sequestro em massa acontece em uma cidade pequena, distante da cidade onde o sequestrador começara os ataques. Foi aqui que ele ganhou o apelido de Fantasma. As crianças dessa cidade, ainda menor que a outra, precisavam pegar um ônibus e andar pelo menos 45 quilômetros em uma estrada não pavimentada para chegar a outra cidade, onde estaria a escola delas. Neste caminho, elas são sequestradas. Refazendo o trajeto, a polícia encontra o ônibus acidentado em uma vala. Não havia o cadáver de nenhuma criança dentro dele, mas o cadáver do motorista ainda estava lá, sentado em sua cadeira. Ao longo das próximas 2 semanas, os corpos de 17 e das 22 crianças que estavam no ônibus foram sendo encontrados próximo a 3 cidades da região.
Próximo ao Natal, a tensão reina nas cidades da região, mas 2 crianças haviam sido sequestradas. Nesse meio tempo, a polícia força um toque de recolher em todas as cidades da região. A frequência de sequestros diminui, mas outras 2 crianças são sequestradas em suas próprias casas no meio da madrugada. Ao fim do ano e com apenas 4 meses de atuação, aproximadamente 40 crianças já foram sequestradas pelo fantasma. Em 4 cidades diferentes, as prefeituras emitem uma nota afirmando que a situação está sendo investigada e que grandes passos já foram feitos, provavelmente uma tentativa de acalmar a população. Agora, esse que eu conto é o último caso do fantasma. No dia 28 de janeiro de 2012, depois de muito tempo sem dar as caras, o fantasma volta a atacar. Uma menina de 7 anos foi sequestrada de sua casa na madrugada desse dia, sendo seu corpo mais tarde encontrado nu. Seu braço havia sido arrancado e sua boca aparentava ter sido esmagada a pedradas.